Olá! O Brasil possui uma religiosidade própria que é fruto do processo histórico. A união do imaginário português com a religiosidade indígena e africana produziu um fenômeno reconhecido como religiosidade afro-brasileira. Para tratar este tema, convidamos o cientista da religião Célio de Pádua Garcia. Antes de começarmos nossa conversa de hoje, vale lembrar que você pode participar do programa. Escreva para religare@tvhorizonte.com.br. Professor Célio, seja bem-vindo ao Religare. Obrigado, Flávio. Professor Célio, o que nós podemos chamar de religiosidade afro-brasileira? Bem, nós poderíamos dizer que seriam as religiões que assumem matrizes africanas, né? No caso especificamente do Brasil, nós temos a Umbanda que nasceu em território brasileiro, né? Na década de 30 e depois também antes, né, posterior, o Candomblé. O Candomblé veio com os africanos para o Brasil, né? E a Umbanda ela nasce aqui no Brasil com características também assumindo um pouco mais a experiência kardecista também e assim vai. Porque o Candomblé ele não é reencarnacionista. Sei. E aqui no Brasil, como se deu essa formação? Você disse que o Candomblé ele vem da África, mas como é que ele se formou aqui no Brasil? É um problema a gente falar assim como ele se formou, porque assim, quando os africanos foram sequestrados da África, porque eles não vieram para o Brasil porque eles queriam, né, os colonizadores, eles usavam de uma estratégia para que eles não resistissem à escravidão aqui, né, trazendo pessoas, né, e colocando pessoas de diversas tribos ou regiões diferentes aqui. Mas Pelo menos de 3 grandes centros da África, não vieram os negros. E aí o que acontece? Na África, o candomblé ou a religião autóctone eram uma experiência muito interessante que assim, cada região tinha o seu orixá. Aqui no Brasil, com a própria mistura desses 3 grandes povos da África, das 3 regiões mais que vieram para cá, acontece uma mistura desses orixás. Mas também acontece uma coisa assim que nós poderíamos chamar, que é o surgimento do candomblé com uma característica mais brasileira, assim. Nas próprias vestimentas, hoje, como nós vemos, quando a gente vai a um terreiro, a uma roça, nós vemos que existe uma influência profunda da própria experiência cultural do Brasil colonial. Sim, como é que se deu essa relação com, por exemplo, o catolicismo popular e essa religiosidade africana? Olha, os africanos, eles eram proibidos de cultuar os seus orixás. E eles viram, na própria experiência cristã, né, a experiência também que eles poderiam nominar, ou assim, quando os africanos estavam cultuando Santo Antônio, eles não estavam cultuando Santo Antônio, eles estavam cultuando o seu orixá. Quando eles estavam cultuando Nossa Senhora, eles não estavam cultuando Nossa Senhora, eles estavam cultuando Iemanjá. Esse momento específico foi importante para os africanos reafirmarem a sua identidade, reafirmarem a sua experiência enquanto povos africanos. Sim, agora você dizia, a experiência da Umbanda, ela já surge no Brasil ou se desenvolve a partir da década de 30, de 1930. As circunstâncias já não eram mais da escravidão, né? Outros fatores, então, confluíram para a formação do surgimento da Umbanda. Quais seriam esses fatores? Olha, nós poderíamos dizer assim, na década de 30 nós estamos numa ditadura. E a própria experiência também do candomblé é uma experiência mais rural. A experiência da Umbanda, nós poderíamos dizer que é uma experiência mais da cidade, dos grandes centros urbanos, né? A Umbanda, ela nasce em Niterói, uma cidade litorânea e uma cidade, bem dizer, no centro do Rio de Janeiro, né? E assim, ela nasce também como expressão da experiência religiosa dos grandes centros da cidade. E a Umbanda, ela vive uma experiência de mistura, ou a gente poderia dizer de sincretismo religioso com o movimento kardecista,
o próprio candomblé também, o catolicismo muito presente. Quando você entra no terreiro de Umbanda, você percebe a presença ou a mão realmente, né, da experiência da Igreja Católica ali dentro, né, com os seus santos, com a própria disposição, o crucifixo e outras coisas que a gente vai percebendo. No candomblé já é diferente. No candomblé, hoje, principalmente com o movimento chamado de movimento de reafricanização do candomblé, tem se renunciado toda essa experiência, né, da mão católica dentro deles e um movimento de retomada da própria experiência africana, da religião realmente originária dentro dos terreiros. E esse movimento, ele pode levar a uma, não sei, reconfiguração da iconografia do candomblé, por exemplo? Claro que pode, porque assim, é a grande preocupação também das próprias Ialorixás, dos Babalorixás também, que são os pais e mães de santo, eles têm essa preocupação do quê? De assumir o candomblé e de passar para a sociedade brasileira, para o mundo, que também o candomblé é uma religião universal, é uma religião dentro de todos os ramos religiosos, como nós vemos. O cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o budismo e dentre outras religiões, né? O candomblé também, ele quer, né, e eu acho que reivindica essa situação que eu acho que é importante, né, está também dentro dos grandes ramos religiosos universais. E qual seria vamos dizer assim, a grande mensagem do candomblé? A palavra tem alguma relação com oração, não? A palavra candomblé, ou não estou enganado? Não, a experiência do candomblé, o interessante deles era assim, qual é a mensagem que eles têm? Hoje nós vivemos num mundo que nós estamos começando a preocupar com a questão ecológica e tudo mais. Essa preocupação que o candomblé tem já é antiga, né? Os orixás são o quê? Os orixás são os 4 elementos. Essa era uma boa pergunta que eu teria para você, né? O que são os orixás? Os orixás são essa energia, né, dos 4 elementos, né? Quando nós entramos em contato, né, numa roça ou no terreiro, como é mais conhecido, né, os locais de culto do candomblé, né, nós vemos assim que o candomblé é essa energia vital, que todas as pessoas carregam dentro de si. Uma pessoa fala, eu sou filho de Omolu, que é o deus da saúde e da doença, né? Não é que ele é Omolu, mas ele tem essa energia da saúde e da doença. Eu sou filho de Iansã, e assim vai. Iemanjá é a deusa da água salgada. Então, assim, ele carrega toda essa potencialidade de se relacionar com o mar, com essas coisas, assim. Com a natureza. Com a natureza. E o candomblé, ele traz uma experiência que, para nós ocidentais, né, e para nós que somos transpassados também pela própria experiência cristã, né, que nós precisamos de repensar a própria relação que nós temos. O cristianismo teria perdido essa relação? Eu acho que o cristianismo... Porque não é próprio dele? Eu acho que o cristianismo ele perdeu um pouco essa experiência com o processo de secularização, que principalmente o catolicismo entrou, né? Essa experiência da relação com o sagrado, né? Que o candomblé vive essa experiência muito fortemente, né? Cada filho de santo, ele tem uma obrigação que é diária, que é semanal, né, na vida dele. Então, uma obrigação em relação a... Obrigação ao seu orixá, né? Obrigação a restrições também que ele tem alimentar, comportamental e assim vai. Né? E isso mexe hoje com o mundo, com as pessoas, isso mexe hoje com também, porque as pessoas foram perdendo, né, com o tempo essa noção do sagrado, da experiência do sagrado, e o candomblé ele retoma isso. Eu acho que ele tem algo a dizer para o mundo cristão e o mundo cristão também tem algo a aprender. Sim. Né? Célio, o candomblé, você falou dos orixás agora, ele é politeísta ou monoteísta? Olha, afinal de contas, Olorum... O seguinte, ele é monoteísta, né? Existe aquele que gerou todos os outros orixás. Esse é o princípio originário. Esse é o princípio originário. Olorum. É igual assim, quando nós temos, né, nós temos a cosmovisão
africana, essa visão do mundo, né? A gente vai percebendo que assim, Olorum gera todos os outros. Né? Tem um estudioso, antropólogo paulista chamado Reginaldo Prandi, que tem um livro chamado Mitologia dos Orixás, que ele trabalha muito essas, que eu não chamo de lendas, mas assim, essas legendas, as histórias, né, da própria criação do mundo que ele foi compilando. Você não usa mito? Hã? Você não usa a expressão mito? Não uso mito porque quando eu estava realizando a minha pesquisa para a minha dissertação do mestrado, eu aprendi que assim, quando nós entramos em contato com uma experiência religiosa que não é a minha, eu tenho, ou até mesmo com a experiência cultural, eu tenho de fazer muito aquela experiência que Moisés fez no espaço sagrado da sarça ardente. Retire os seus sapatos, porque aqui é um solo sagrado. Você está entendendo, a palavra mito seria o que? Algo pejorativo? Não, é porque assim, o grande problema é que eu vejo assim que pro candomblé, eles são também como a própria experiência cristã tem da Santíssima Trindade e assim vai, que não coloca como mito. Né? Então, eu também não trato, né, os orixás como uma experiência mitológica. Aí. Entendo. Bom, mas o mito traz em si uma verdade, não? Sim, isso. Sim. Bem, nós vamos continuar no segundo bloco conversando sobre o tema, talvez também sobre a sua pesquisa. Bom, você está assistindo Religar e hoje nós estamos conversando sobre a religiosidade afro-brasileira, sobre o candomblé e sobre a Umbanda. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo, voltaremos em instante, conversaremos um pouco mais com o professor Célio Garcia. Até já. Voltamos com Religare. Hoje conversamos sobre a religiosidade afro-brasileira. Está conosco o professor da PUC Minas, Célio de Pádua Garcia. Professor Célio, vamos tratar agora sobre algo que interessa muita gente, né? O ritual do candomblé e o ritual da Umbanda. Vamos começar pelo ritual do candomblé. Como se desenvolve o ritual do candomblé? Bem, o ritual do candomblé, ele tem início, né? Nós conhecemos muitas vezes a parte pública da celebração ou do ritual, né? Sempre uma grande festa pública, ela tem uma preparação de 1 mês, 2 meses, ela tem uma preparação de 1 semana, porque acontece a matança dos animais, a preparação da comida, a comida também que é dada para os orixás e assim vai. E depois a festa pública, ela acontece geralmente num sábado ou domingo. Né? Esses 2 dias são 2 dias sagrados para o candomblé. E acontece que na festa pública acontece toda a preparação do ambiente, né, onde que nós poderíamos chamar do espaço sagrado, né, com os atabaques, que não chamam atabaque no mundo afro-brasileiro, mas assim, que nós também vai acontecendo toda essa preparação. E acontece também a manifestação, ou então os orixás encostam nos seus cavalos, que são os filhos de santo. Né? E como se dá isso? Encostam ou se apoderam? Como é isso? Para os filhos e filhas de santo, eles acreditam que eles são encostados pelos orixás. Acontece uma manifestação deles. Porque é incorreto falar em possessão? É incorreto. É incorreto, porque o grande problema é que muitas vezes nós associamos possessão com a questão da possessão demoníaca. Né? E aí, o grande problema é que a gente acredita que vem de fora essa possessão. Entendo. E os orixás já estão dentro. Sim. É essa energia que vem de dentro e ela se manifesta. Quando eu estava na minha pesquisa no mestrado, diversas vezes eu ia para essas celebrações mais públicas, né? A manifestação dos orixás só acontece a partir da música, né? A partir do toque. E cada orixá ele tem um toque diferente.
E assim, as pessoas não precisam de ficar com medo de ir a um terreiro de candomblé, que eu vou manifestar o candomblé. Nunca, jamais. O candomblé não manifesta nas pessoas que não foram iniciadas, né? O processo de iniciação do candomblé é um processo de iniciação muito lento, gradativo. Primeiro acontece... O que é necessário para esse processo Primeira coisa acontece iniciático? o seguinte, joga-se os búzios para saber de qual orixá que você é cavalo, né? E depois você vai tendo uma iniciação, né, com banhos, uma preparação também no terreiro, de pequenos serviços na própria roça ou terreiro. Mas isso não se dá em um dia, não? Isso se dá num Isso processo... vai se dando num processo de 1 ano, de 2 anos, ou algumas vezes, quando o processo já está muito adiantado, né, para a pessoa, ela pode correr o risco de jogar o búzios hoje e amanhã ela já entrar no rocó, no recolhimento, que no candomblé se chama também de noviciado, onde que a pessoa é raspada, onde a pessoa fica num silêncio absoluto, né? Quanto tempo pode durar este recolhimento? Pode demorar de 1 mês a 3 meses. De recolhimento total. A pessoa, ela sai de toda a sua experiência profissional, né? E aí acontece toda a preparação dela também para a manifestação pública, do seu orixá. Mas então, voltemos ao ritual, né? Tá. E no ritual acontece também a manifestação dos próprios orixás. E isso só se dá a partir, né, da experiência também comum. O grande coisa que eu acho muito bonita no candomblé é a própria festa pública, porque a coisa se dá dentro da roda. O título da minha dissertação chama Batungueje Arrongo. Né? O que significa Batungueje Arrongo? Significa a dança circular. Que ninguém, né, nenhum filho, nenhum orixá ali está de costa para outra pessoa. Eles estão de frente. Eles são respeitados, né, como seres humanos, como pessoas, e são irmanados também pelo santo. Essa é uma experiência mais especificamente do candomblé. O candomblé, depois sempre de uma grande festa, acontece também a partilha da própria comida. Ninguém sai do candomblé com fome. Sim. Todas as festas públicas do candomblé acontece partilha da alimentação. Aquilo que foi dado por orixá é dado também para as pessoas que lá estão. E na Umbanda? O ritual da Umbanda é muito diferente do ritual do candomblé? O ritual da Umbanda, ele assume características que são mais ocidentalizadas, né? Nós podemos dizer, tem atendimento, né, na própria Umbanda, coisa que não acontece no candomblé. Que atendimentos são esses? O que é que se manifesta antes, talvez? O que se manifesta na Umbanda? A Umbanda, ela tem uma influência maior do que o candomblé, né, das experiências mais assim de algumas entidades que são diferentes do candomblé. E essas entidades, elas são manifestadas assim, a gente chama de preto velho. Preto velho foi alguém no passado, que era uma pessoa profundamente amorosa, respeitosa, né, com as pessoas. Aí Preto Velho se manifesta. Né? No caso também tem Cosme e Damião, católico, né, que são crianças. E quando tem uma festa de Cosme e Damião na Umbanda, é a festa das crianças. E geralmente acontece na festa de 12 de outubro, ou então na festa de Cosme e Damião também. Sim. O caboclo também se manifesta na Umbanda. Caboclo também. Essas experiências são mais experiências brasileiras, né? Porque a própria Umbanda nasce no Brasil, né? Como nós já havíamos falado antes. Sim. O ritual difere um pouco também, porque assim, no candomblé não se tem bebida alcoólica, não se bebe no candomblé. É errôneo as pessoas pensarem que quando passam pela uma rua, a gente vai encontrar, né, trabalho na rua, que aquilo ali é do candomblé, que não é. O candomblé não faz esse despacho nas ruas. O que é o despacho, professor? O despacho seriam as oferendas aos orixás. Os orixás, as casas... Mas feitos pela Umbanda. Feito pela Umbanda, né? Aliás,
O despacho é feito pela Umbanda, mas assim, as oferendas são feitas pelo Candomblé, que é feito dentro do próprio terreiro, né? Ou então em espaços que geralmente são, que a gente chama de espaços mais selvagens, ou nós poderíamos mais florestas e tudo mais. Essas coisas, Sim. é ali que eles fazem as suas coisas. Suas oferendas. As oferendas. A Umbanda, por ser, né, de cidade, né, faz os despachos nas ruas, nas encruzilhadas da rua. Sim. Nós poderíamos fazer uma teologia das religiões afro-brasileiras? Olha, poder até que nós podemos, se nós ocidentais, né, começarmos uma prática de respeito à experiência cultural, né, as outras experiências culturais e as outras também experiências de revelação de Deus. O que é que os ocidentais têm, né? Porque de aprender? o grande problema ainda com todos nós ocidentais é que nós somos profundamente colonialistas. Nós achamos que a verdade da experiência cristã tem que ser uma verdade para todas as pessoas. E o mundo afro-brasileiro, ele também carrega uma verdade dentro dele. Né? Tem um pensador francês chamado François Spinai, que ele fala assim, que ele nunca coloca algum problema entre a religião dele e a do outro. Existe uma experiência que nós poderíamos dizer que é assim, existe isto, não é isto ou aquilo, mas existe isso e aquilo. Então, assim, para se ter produzir uma experiência mais de teologia das religiões afro-brasileiras, nós teríamos de começar a ver que os orixás, eles têm uma sabedoria também. Os próprios terreiros ou roça, eles carregam uma sabedoria que é uma sabedoria milenar. Nós herdamos, os cristãos herdam, principalmente os cristãos brasileiros herdam do catolicismo colonial a experiência da religião popular. Sim. Né? E nós herdamos dos indígenas e também do mundo africano essa experiência de devoção ou de carinho ou de atenção aos antepassados. Essas coisas, elas não precisam se dar separadas. Elas podem, né, ir começando a se interagir. Uma coisa também que é preciso que o mundo ocidental repense quando o padre celebra a missa, ele está atuando em persona Christi. Isso é da teologia cristã. Quando um orixá se manifesta... É o próprio Cristo que está ali. Isso, é o próprio Cristo que está ali. No terreiro de Candomblé, quando o orixá se manifesta, não é mais a pessoa que está ali, é o próprio orixá que se manifesta na sua plenitude, na sua beleza, na sua dança e tudo mais. Então, do ponto de vista da teologia das religiões, nós teríamos de não fazer concessões ou abrir privilégios para essa tradição e não para aquela outra. Teríamos de ver com os mesmos critérios e elementos. Isso. E assim, uma coisa que nós precisamos de aprender, né, principalmente nós ocidentais, é o seguinte: nós somos da religião do livro. O Candomblé, ou a Umbanda também, ou a religião indígena, nós podemos até colocá-los também, é a religião do corpo, da dança, é aonde que se revela. Então, nós precisamos também de fazer uma teologia do próprio corpo, repensar a experiência, né, do corpo nas igrejas cristãs e também aprendendo com essa experiência do mundo afro-brasileiro, afro-indígena brasileiro, e a gente poderia ir colocando um monte de outras ramificações aí. Bom, nós poderíamos continuar a nossa conversa, nós temos que marcar um novo encontro, Célio, não é, para seguir falando sobre esse tema. Eu quero agradecer muito pela sua presença aqui no Religare. Também agradecer a você por prestigiar o nosso programa. Se você tem alguma dúvida ou quiser enviar sugestões ou comentários, mande sua mensagem para o nosso e-mail religare@tvhorizonte.com.br. Um abraço muito cordial, até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.